Tá pensando em migrar para ferramentas da bateria? Tá em dúvida para ver se realmente vale a pena? Hoje você vai chegar nessa conclusão. Vamos lá. Mas antes, eu quero te lembrar de uma coisa muito legal. Você pode ganhar 1 ano de garantia adicional em todas as suas ferramentas, carregadores e baterias, apenas cadastrando ela no BeConnected, tanto no site quanto no aplicativo. É muito rápido, fácil e é grátis. Para você entender se vale a pena ou não ter uma ferramenta bateria, antes você precisa entender como funciona uma bateria. A gente não vai ser extremamente técnico nesse vídeo para não ser muito longo, mas você precisa entender de duas coisas quando a gente fala de bateria: a diferença de voltagem e amperagem. Começando então pela voltagem, eu vou resumir um pouquinho para vocês, mas basicamente é a quantidade de energia que está passando da bateria para a máquina. Então quando a gente fala de uma máquina de 18 volts, logicamente vai ter mais energia passando e transitando da bateria para a máquina do que uma de 12 volts. Ah, outra coisa, estou falando de energia em trabalho. Lembra, 18 volts é a mesma coisa que 20 volts. 18 volts em trabalho, 20 volts em repouso. Não cai nesse papo furado de que 20 volts é mais forte ou melhor do que 18. E agora a gente vai falar de amperagem, e aqui é o ponto principal desse vídeo. Por quê? A amperagem, vamos colocar aí uma analogia de um carro, ela nada mais é do que o tamanho do tanque de combustível. Ou seja, se eu tenho um carro grande, pesado, que consome mais combustível, eu preciso de um tanque maior. Se eu tenho uma moto, um carro que consome menos combustível, logicamente eu preciso de um tanque menor. Então se eu colocar um tanque de combustível de uma moto num caminhão, você vai andar 1 km com sorte. E se eu colocar um tanque de combustível de caminhão em uma moto, vai ficar meio pesado, ruim de trabalhar, vai ficar complicado, então também não é nada viável. Então a amperagem é basicamente isso, é a quantidade de energia que uma bateria pode armazenar. Então sua bateria de 2 amperes na sua parafusadeira, ela vai rodar 1 hora, um exemplo. Se você colocar uma de 4, ela vai rodar 2 horas. Se você tem uma bateria de 8 amperes numa meia esquadria e ela roda 2 horas, se você colocar uma de 4 amperes, vai cair para 1 hora. É bem relativo. Algumas ferramentas precisam de mais energia para funcionar e outras menos. Uma parafusadeira, a de 2 amperes, vai funcionar muito bem. Já uma meia esquadria não vai funcionar tão legal. Aí você precisa de uma com maior amperagem. Então, sabendo disso, vamos responder a pergunta do vídeo: quantas baterias eu tenho que levar na obra? E para isso nós vamos analisar também a ferramenta que você vai utilizar, as baterias, o carregador e o tipo de trabalho que você precisa fazer. Vamos começar pelas máquinas. Como eu comentei anteriormente, algumas consomem mais, outras consomem menos energia. Para começar, vou dar um exemplo aqui da furadeira ou parafusadeira. Essas ferramentas aqui no geral não consomem tanta energia. Tanto que nos kits que a Bosch vende, elas acompanham a bateria de 2 amperes, que é mais do que o suficiente para parafusamentos mais leves, materiais macios e para aplicações pontuais. As baterias de 4 amperes também funcionam muito bem nessas máquinas. Elas ficam um pouco mais pesadas, mas também te dão o dobro de energia. Agora, uma bateria de 8 amperes numa máquina como essa, chega a ser exagerado. Ela vai funcionar, vai durar pra caramba, porém fica pesado e pode ser que não fique tão confortável. Não precisa. E o segundo exemplo que eu vou te dar agora é a esmerilhadeira, que eu já vou conectar com o segundo item, que é as baterias. A esmerilhadeira consome muito mais energia do que uma parafusadeira, então a gente precisa de uma bateria um pouco maior. Não é recomendável uma bateria de 2 amperes. Vai funcionar? Até vai, porque todas as baterias Bosch são intercambiáveis e funcionam dentro da classe de 18 volts, mas não vai durar tanto quanto você espera. E agora que você já entendeu o primeiro e o segundo item, vamos para o terceiro, que são os carregadores. Assim como as baterias, os carregadores também contam com uma amperagem, 2, 4, 8 ou 16 amperes. E quanto maior a amperagem, mais rápido ele carrega a bateria. E é por isso que é importante você ter 2 baterias na obra, porque enquanto você está utilizando uma, a outra está carregando. E o legal é que o tempo que leva para essa aqui carregar é menor do que o tempo que leva para essa que está na máquina descarregar. Então você sempre vai ter bateria. E o nosso quarto ponto é o trabalho. Então, quanto mais exigente for o seu trabalho, quanto mais você forçar a sua máquina, mais rápido a sua bateria vai descarregar. Então lembra disso na hora de escolher todo o seu kit. Uma novidade legal é que a linha de medição da Bosch também é bateria. Essa aqui é a bateria de 3,7 volts e ela pode ser utilizada tanto nos medidores, niveladores e detectores. É isso aí, detectores. Eu vou te mostrar um pouquinho mais já já. E quando eu falo de bateria, é a bateria de 3,7 volts da Bosch, que pode ser carregado via USB-C. A mesma bateria funciona com medidores como o GLM 5027C
quanto em níveis como GLL 1222 ou 1222G. E também nos detectores, como o GMS 12027, que eu vou te mostrar daqui a pouquinho. Como esse tipo de ferramenta não consome tanta bateria, uma dessa aqui na sua maleta tá o suficiente. Pô, imagina, Beto, vai colocar uma dessa aqui? Pô, ficaria bom, hein? Vamos fazer um exemplo hipotético de uma maleta de ferramentas para trazer na obra, considerando que eu vou fazer uma ampla variedade de serviços de metal e drywall. E também vou trabalhar sozinho. Aqui na minha maleta eu tenho uma esmerilhadeira para corte e desbaste de metal, uma chave de impacto para fazer perfis metálicos e steel frame, uma parafusadeira de drywall, um nível laser para maior precisão e um detector para não fazer nenhum furo errado. E um medidor a laser caso eu precise fazer algum orçamento adicional. Até daria para a gente adicionar mais coisas, mas eu vou manter aqui só para dar um exemplo. Vamos começar com a parafusadeira de drywall. Como ela é uma ferramenta que não vai exercer tanta força, vai fazer mais parafusamentos e materiais mais leves, então a gente pode trazer aqui para a obra duas baterias de 2 amperes. Agora vamos para a esmerilhadeira. Ela já consome um pouco mais de bateria, então aqui seria interessante a gente trazer para a obra duas baterias de 4 amperes hora. Vindo aqui para a chave de impacto, ela pode ser usada com a bateria de 2 amperes, mas a de 4 amperes também vai bem. Então você pode utilizar tanto a bateria da esmerilhadeira quanto a da parafusadeira. E não me preocupo com mais baterias para essa ferramenta. E aqui quando a gente fala dos equipamentos de medição, ele necessita de uma bateria só, como eu disse anteriormente. Então, uma só na sua caixa já é o suficiente para o dia inteiro. Então, vamos lá, o que a gente tem aqui? Duas baterias de 2 amperes, duas baterias de 4 amperes e uma bateria de 3,7 volts, que dá até para carregar com o power bank. Agora, vamos pensar no carregador. Se eu cheguei na obra com essas baterias todas carregadas, eu preciso de um carregador só. Afinal, é impossível descarregar essas 4 baterias trabalhando sozinho. Dessa forma, eu estou 100% coberto e vou garantir que meu trabalho não seja interrompido por falta de bateria. Aproveitando que eu estou aqui, lembra que eu falei para vocês que eu ia mostrar o lançamento da Bosch? Esse aqui é o GMS 12027. Ele é um detector de parede que vai muito bem em drywall e parede de concreto ou cimento maciça. Lembrando, ele não é indicado para parede de tijolos furados. Para isso, o indicado é o Detect 200C. Mas voltando para esse cara aqui, ele vai detectar materiais ferrosos e não ferrosos, além de fios energizados e madeira. E ele é bem resistente, ele conta com IP54 que garante proteção contra respingos de água e poeira e também tem esse corpo emborrachado que melhora a pega e deixa ele bem mais resistente contra quedas. E se você quiser saber um pouco mais sobre esse cara aqui, a gente fez um vídeo detalhado, é só você clicar em algum lugar aqui no card que vai aparecer. E aí, o que você achou desse tema? Conta aqui pra gente qual é a sua experiência com ferramentas da bateria e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!